Ele pegou raiva e disse Lisistrata baixinho. A raiva tinha voltado à capital durante a guerra. Com os médicos sendo necessários em campo e instituições e linhas de fornecimento comprometidas pelos bombardeios, o tratamento médico ficou escasso para humanos, como a mãe de Coriolanus, e quase inexistente para os mimados bichinhos de estimação da capital. Vacinar o gato não estava na lista de prioridades quando mal se conseguia dinheiro para comprar pão. Como o surto havia começado ainda era objeto de debate. Um coiote infectado das montanhas. Um encontro noturno com um morcego? Mas foram os cachorros que espalharam. A maioria estava passando fome, vítimas abandonadas da guerra. De cachorro para cachorro e depois para as pessoas. A epidemia se desenvolveu com velocidade inédita e matou mais de 10 cidadãos da capital, até que um programa de vacinação controlou a doença. Coriolanus se lembrava dos posteres alertando as pessoas sobre os sintomas em animais e humanos apenas, acrescentando mais uma potencial ameaça ao mundo. Ele pensou em Jessup com o lenço pressionado contra o pescoço. Mordida de rato? Não foi rato, disse Lisistrata, com choque e tristeza no rosto. Ratos quase nunca transmitem raiva. Deve ter sido um daqueles guaxinins sarnentos. Lucy Gray disse que ele mencionou algo sobre pelos, e eu supus. Ele parou de falar. Não que importasse o que tinha mordido Jessup, era uma sentença de morte como quer que fosse interpretada. Ele devia ter sido infectado 2 semanas antes. Foi rápido, não foi? Muito rápido. Porque ele foi mordido no pescoço. Quando mais rápido chega ao cérebro, mais rápido a pessoa morre, explicou Lisistrata. E claro, ele está faminto e fraco. Se ela falou, devia ser verdade. Era o tipo de coisa que ele imaginava que a família Vickers discutisse no jantar, daquele jeito calmo e clínico deles. Pobre Jessup, disse Lisistrata. Até a morte dele tem que ser horrível. A identificação da doença de Jessup deixou a plateia tensa e gerou uma onda de comentários cheios de medo e repulsa. Raiva? Como ele pegou isso? Trouxe do distrito, tenho certeza. Que ótimo, agora ele vai contaminar a cidade inteira. Todos os alunos se sentaram de novo, sem querer perder nada, voltando às lembranças infantis da doença. Coriolanus ficou em silêncio em solidariedade a Lisistrata, mas sua preocupação aumentou quando Jessup zigue-zagueou pela arena em direção a Lucy Gray. Não dava para saber o que ele tinha em mente. Em circunstâncias normais, Coriolanus tinha certeza de que ele a protegeria, mas estava claro que tinha perdido a sanidade, se ela havia fugido para se salvar. As câmeras acompanharam Lucy Gray correndo pela arena e começando a subir no muro quebrado da arquibancada na região da cabine de imprensa. Posicionada no meio da arena, ocupava várias filas e tinha sobrevivido ao bombardeio. Ela parou um momento, ofegante, enquanto considerava a perseguição errática de Jessup, e seguiu na direção dos detritos de uma lanchonete. Próxima, o esqueleto da lanchonete ainda estava lá, mas a parte do meio explodira e o teto tinha sido lançado a quase 10 metros de distância. Coberta de tijolos e tábuas, a área era uma espécie de percurso de obstáculos que ela atravessou até parar no alto dos destroços. Os idealizadores dos jogos aproveitaram a posição imóvel da garota e fecharam um close nela. Coriolanus deu uma olhada nos lábios rachados e levou a mão à pulseira. Ela parecia não ter tido acesso à água desde que fora largada na arena, 1 dia e meio antes. Ele digitou o pedido de uma garrafa de água. A prontidão da entrega por drones estava melhorando a cada pedido. Mesmo que ela tivesse que continuar fugindo, eles conseguiriam levar água até ela desde que ficasse em área aberta. Se ela conseguisse escapar de Jessup, Coriolanus a encheria de comida e bebida, para uso próprio, e para batizar com veneno de rato. Mas esse parecia um plano distante no momento. Jessup atravessou a arena e pareceu confuso pela rejeição de Lucy Gray. Ele começou a subir atrás dela para a arquibancada, mas teve dificuldade para manter o equilíbrio. Ao entrar na área coberta de destroços, sua coordenação diminuiu ainda mais, e 2 vezes ele caiu com força, o que abriu cortes no joelho e na têmpora. Depois do segundo ferimento, que sangrou bastante, ele se sentou em um degrau, meio atordoado, e esticou as mãos na direção dela. Sua boca se moveu enquanto a espuma começava a pingar do queixo. Lucy Gray permaneceu imóvel, observando Jessup com expressão sofrida. Eles criavam uma imagem estranha: garoto espumando, garota encurralada, construção bombardeada. Amantes desafortunados encontrando o destino. Uma história de vingança voltando-se contra si mesma. Uma saga de guerra que não aceitava prisioneiros. Por favor, morra, pensou Coriolanus.
O que concretamente matava quando se tinha raiva? Não dava para respirar ou era o coração que parava? Fosse o que fosse, quanto antes acontecesse a Jessup, melhor seria para todos os envolvidos. Um drone carregando uma garrafa de água voou pela arena, e Lucy Gray ergueu o rosto para acompanhar seu progresso trêmulo. Ela passou a língua pelos lábios com expectativa. No entanto, ao passar por cima da cabeça de Jessup, algo foi registrado e um tremor sacudiu seu corpo. Ele bateu no drone com uma tábua e o objeto caiu na arquibancada. A água escorrendo da garrafa rachada o deixou em um estado de agitação apurada. Ele recuou, tropeçou nos assentos e foi direto para Lucy Gray. Ela, por sua vez, começou a subir ainda mais. Coriolanus entrou em pânico. Apesar de a estratégia de botar os destroços entre si e Jessup ter certo mérito, ela estava correndo perigo de ser isolada do campo. O vírus podia ter comprometido os movimentos de Jessup, mas também deu uma velocidade anormal ao corpo poderoso dele, e nada tirava sua atenção de Lucy Gray, exceto aquele momento com a água, pensou Coriolanus. A água. Uma palavra surgiu no cérebro dele. Uma palavra do pôster que ficará espalhado pela capital por um tempo. Hidrofobia. Medo de água. A incapacidade de engolir fazia as vítimas de raiva ficarem loucas ao ver água. Seus dedos começaram a trabalhar na pulseira de comunicação, pedindo mais garrafas de água. Talvez se pedisse muitas, isso afastasse Jessup. Coriolanus acabaria com as reservas se precisasse. Lysistrata tocou a mão dele para impedi-lo. Não, deixa que eu faço isso. Ele é meu tributo, afinal. Ela começou a pedir uma garrafa de água atrás da outra com objetivo de enlouquecer Jessup de vez. O rosto dela não registrava muitas emoções, mas uma única lágrima escorreu pela bochecha e tocou o canto de sua boca antes de ela a limpar. Lucy, ele não a chamava assim desde que eles eram pequenos. Você não precisa. Se Jessup não pode ganhar, quero que Lucy Gray ganhe. É o que ele ia querer, e ela não pode ganhar se ele a matar. O que pode acabar acontecendo? Na tela, Coriolanus viu que Lucy Gray tinha mesmo se metido em uma situação ruim. À esquerda dela havia a parede alta dos fundos da arena, à direita, o vidro grosso da cabine de imprensa. Enquanto Jessup continuava a perseguição, ela fez várias tentativas de fugir dele, mas ele ficava corrigindo o percurso para bloqueá-la. Quando a distância entre eles encurtou para cerca de 6 metros, ela começou a falar com ele, a esticar a mão de forma tranquilizadora. Isso fez com que ele parasse, mas só por um momento, então ele foi para cima dela de novo. Do outro lado da arena, a primeira garrafa de água de Lysistrata, ou talvez a substituta da que tinha quebrado, começou a voar na direção dos tributos. Aquela máquina parecia mais firme em seu percurso, tal qual a pequena frota que veio atrás. Assim que Lucy Gray viu os drones, ela parou de recuar. Coriolanus a viu bater no babado da saia acima do bolso com o estojo prateado de pó compacto, e interpretou como sinal de que ela tinha entendido o significado da água. Ela apontou para os drones, começou a gritar e conseguiu fazer Jessup virar a cabeça. Jessup ficou paralisado e seus olhos saltaram de medo. Quando os drones se aproximaram dele, ele tentou acertá-los, mas não conseguiu. Quando começaram a soltar as garrafas de água, ele perdeu o controle. Dispositivos explosivos não poderiam gerar reação maior, e o impacto das garrafas contra os assentos o deixou em frenesi. O conteúdo de uma respingou na mão dele, que se encolheu como se fosse ácido. Ele foi para o corredor e seguiu na direção do campo, mas outros 10 ou 12 drones chegaram e o bombardearam. Como estavam programados para entregar o conteúdo ao tributo, ele não tinha como escapar. Enquanto corria na direção dos assentos da frente, ele prendeu o pé e tropeçou, voando pelo muro da arena até o campo. O som de ossos quebrando que acompanhou a queda surpreendeu a plateia, pois Jessup caiu em uma rara região da arena com áudio funcional. Ele ficou deitado de costas, imóvel exceto pela movimentação do peito. As garrafas que restavam caíram nele enquanto ele repuxava os lábios, e os olhos mantiveram-se fixos no sol forte que cintilava na água. Lucy Gray correu pelos degraus e se dependurou na murada. Jessup. O máximo que ele conseguiu fazer foi desviar o olhar para o rosto dela. Coriolanus mal conseguiu ouvir o sussurro de Lysistrata. Ah, não deixe que ele morra sozinho. Pesando o risco, Lucy Gray parou um momento para avaliar a arena vazia antes de descer pelo muro quebrado até chegar nele. Coriolanus queria gritar, ela precisava sair dali, mas não podia fazer isso com Lysistrata ao seu lado.
Ela não vai deixar, garantiu ele, pensando em quando Lucy Gray tirou a viga em chamas de cima do corpo dele. Não é o estilo dela. Eu ainda tenho algum dinheiro, disse Lysistrata, secando os olhos. Vou mandar comida. Jessup seguiu Lucy Gray com os olhos quando ela pulou o último metro até o campo, mas pareceu não conseguiu se mexer. Ele teria ficado paralisado pela queda? Lucy Gray se aproximou com cautela e se ajoelhou fora do alcance dos longos braços dele, tentando sorrir. Ela falou: Você vai dormir agora, está ouvindo, Jessup? Pode dormir, é minha vez de ficar montando guarda. Ele pareceu registrar alguma coisa, a voz dela ou talvez a repetição de palavras que ela tinha dito para ele ao longo das 2 semanas anteriores. A rigidez sumiu do rosto dele e as pálpebras tremeram. Isso mesmo, pode descansar. Como você vai sonhar se não dormir? Lucy Gray chegou para a frente e botou a mão na testa dele. Está tudo bem, vou cuidar de você. Estou aqui, vou ficar aqui. Jessup olhou fixamente para ela enquanto a vida se esvaía lentamente do corpo dele, até o peito ficar imóvel. Lucy Gray ajeitou a franja dele e se sentou sobre os calcanhares. Deu um suspiro profundo, e Coriolanus percebeu a exaustão dela. Ela balançou a cabeça como que para se despertar, pegou a garrafa de água mais próxima, abriu a tampa e tomou toda em poucos goles. Tomou uma segunda e uma terceira, depois limpou a boca com as costas da mão. Ela se levantou e examinou Jessup, abriu outra garrafa e jogou no rosto dele, para lavar a espuma e a baba. Do bolso, ela tirou o guardanapo branco de linho que tinha forrado a caixa que Coriolanus levou para ela na última noite. Ela se inclinou e usou a beirada para fechar delicadamente os olhos de Jessup, sacudiu o pano e cobriu o rosto dele para esconder dos espectadores. Os pacotes de comida de Lysistrata caindo ao redor pareceram levar Lucy Gray de volta ao momento presente, e ela pegou rapidamente os pedaços de pão e queijo e enfiou nos bolsos. Reuniu as garrafas de água na saia, mas parou quando Reaper apareceu do outro lado da arena. Lucy Gray não perdeu tempo em sumir no túnel mais próximo carregando as dádivas. Reaper a deixou ir, mas foi recolher as últimas garrafas de água na luz fraca, reparando em Jessup, mas deixando o corpo em paz. Coriolanus achou que podia ser um bom sinal para considerar mais tarde. Se os tributos se habituassem a recolher as dádivas dos mortos, eles cairiam direitinho no plano do envenenamento. Mas não teve muito tempo para pensar nisso, pois Lepidus chegou para falar com Lysistrata. Opa, disse Lepidus. Isso foi inesperado. Você sabia da raiva? Claro que não. Eu teria alertado as autoridades para que examinassem os guaxinins do zoológico se soubesse, disse ela. O quê? Você quer dizer que ele não trouxe a doença do distrito? Perguntou Lepidus. Lysistrata foi firme. Não, ele foi mordido aqui na capital. No zoológico? Lepidus pareceu preocupado. Muitos de nós têm passado um bom tempo no zoológico. Um guaxinim foi até meu equipamento e ficou arranhando com aquelas mãozinhas e... Você não pegou raiva, disse Lysistrata secamente. Lepidus fez um movimento de garras com os dedos. Estava tocando nas minhas coisas. Você tem alguma pergunta sobre Jessup? Perguntou ela. Jessup? Não, eu não cheguei perto dele você quis dizer. Você tem algo a comentar? Tenho. Ela respirou fundo. O que eu gostaria que as pessoas soubessem sobre Jessup é que ele era uma boa pessoa. Ele jogou o corpo sobre o meu para me proteger quando as bombas começaram a explodir na arena. Não foi nem um gesto consciente. Ele agiu por reflexo. Ele era assim de coração. Um protetor. Acho que ele nunca venceria os jogos porque teria morrido tentando proteger Lucy Gray. Tipo um cachorro. Lepidus assentiu. Um cachorro muito bom. Não, não como um cachorro. Como um ser humano, disse Lysistrata. Lepidus olhou para ela, tentando decifrar se ela estava brincando. Lack, algo a dizer do quartel-general? A câmera pegou Lack roendo uma cutícula teimosa. O quê? Ei, não tem nada acontecendo lá em cima agora. Vamos dar uma olhada na arena, que tal? Fora do foco das câmeras, Lysistrata começou a recolher as coisas dela. Não vá ainda. Fica para jantar com a gente, disse Coriolanus. Não. Eu só quero ir para casa. Mas obrigada por estar aqui, Corio. Você é um bom aliado. Ele a abraçou. Você é. Sei que não foi fácil. Ela suspirou. Bom, pelo menos estou fora. Os outros mentores se reuniram em volta de Lysistrata, elogiaram o trabalho dela, e tudo mais, e ela foi embora do salão sem esperar o resto do corpo estudantil sair.
Isso aconteceu logo em seguida, e em poucos minutos os 10 mentores restantes eram os únicos presentes. Eles se examinaram com novos olhos agora que o prêmio Plint estava em jogo, cada um torcendo não só também para ter um vitorioso, mas também para ser um vitorioso nos jogos. O mesmo pensamento deve ter ocorrido aos idealizadores dos jogos, porque Lucky voltou à tela para fazer uma recapitulação dos tributos restantes e seus mentores. A tela dividida mostrava fotos dos pares lado a lado, acompanhadas da voz do apresentador ao fundo. Alguns dos mentores gemeram quando perceberam que tinham usado suas fotos ruins da identidade estudantil, mas Coriolanus ficou aliviado por não estarem exibindo sua cara ralada atual. Os tributos que não tinham fotografia oficial apareceram em imagens aleatórias tiradas desde a colheita. A ordem foi numérica por distrito, começando com os pares Urban Tesley e Ossirk, do Distrito 3. Nossos tributos do Distrito Tecnológico deixaram uma dúvida em nossas cabeças. O que eles fizeram com aqueles drones? Perguntou Lucky. Festus e Coral apareceram em seguida, com Persephone e Misen logo depois. Os tributos do Distrito 4 estão voando alto agora que entramos nos 10 finais. A imagem de Lâmina na viga e a foto de Pup geraram uma comemoração da parte dele, até serem substituídas por Tresh fazendo malabarismo no zoológico e Vipsania. E os favoritos da galera, Lâmina e Pliny Harrington, estão acompanhados do garoto do Distrito 7, Tresh, e sua mentora, Vipsania Cicle. Portanto, os distritos 3, 4 e 7 estão com equipes intactas. Agora, os tributos sozinhos. Uma imagem borrada de Vovê agachada no zoológico apareceu, acompanhada de Hilarius com uma explosão horrível de acne no rosto. Vovê do 8 com Hilarius e a Venbei como guia. Como eles usaram a imagem das entrevistas, Tanner estava com aparência melhor ao surgir. Ao lado de Domitia, o garoto do 10 mal pode esperar para fazer uso de suas técnicas de abatedouro. Em seguida reaper, exibindo sua força no meio da arena, ao lado de Clemencia, impecável. Eis um tributo que deveríamos reavaliar. Reaper, do 11. Finalmente Coriolanus viu sua própria foto, nem ótima, e nem ruim, com uma foto lindíssima de Lucy Gray cantando na entrevista. E o prêmio de popularidade vai para Coriolanus Snow e Lucy Gray, do 12. Popularidade? Era lisonjeiro Coriolanus achava, não particularmente intimidante. Mas não importava. A popularidade tinha gerado uma pilha de dinheiro para Lucy Gray. Ela estava viva, hidratada, alimentada e abastecida. Com sorte, poderia se esconder enquanto os outros reduziam o número de participantes. Perder Jessup como protetor fora um golpe, mas seria mais fácil ela se esconder sozinha. Coriolanus tinha prometido que ela nunca ficaria verdadeiramente sozinha na arena, que ele ficaria com ela até o fim. Ela estaria segurando-o. Estojo de pó compacto agora? Pensando nele como ele pensava nela, Coriolanus atualizou sua lista de mentores, sem sentir prazer nenhum ao riscar Jessup e Lisistrato. O número tinha diminuído consideravelmente, mas vários dos tributos sobreviventes seriam difíceis de superar. Reaper, Tanner, os 2 do Distrito 4. E quem sabia o que aquela dupla metida inteligente do Distrito 3 estava tramando? Quando os 10 mentores se reuniram para comer um delicioso cozido de cordeiro com ameixas secas, Coriolanus sentiu falta de Lisistrata. Ela era sua única aliada real, assim como Jessup foi de Lucy Gray. Depois do jantar, ele se sentou entre Festus e Hilarius, e se esforçou para não pegar no sono. Por volta das 9, sem nada ter acontecido desde a morte de Jessup, eles foram mandados para casa com ordens de chegarem cedo na academia na manhã seguinte. A caminhada de retorno era longa, mas ele se lembrou da segunda ficha de Tigris e subiu com gratidão no bonde, que o deixou a um quarteirão do apartamento. Sua avó já tinha ido para a cama, mas Tigris estava esperando no quarto dele, novamente envolta no casaco de pele que fora da mãe dela. Ele desabou no divã aos pés da prima, sabendo que devia uma explicação do tempo que tinha passado na arena. Não foi só o cansaço que o fez hesitar. Eu sei que você quer saber de ontem à noite, disse ele, mas estou com medo de contar. Estou com medo de você ter problemas por saber. Tudo bem, Corio. Sua camisa me contou quase tudo. Ela pegou no chão a camisa que ele tinha usado na arena. As roupas falam comigo, sabe? Ela esticou a camisa no colo e começou a reconstruir os terrores da noite dele, primeiro erguendo o corte sujo de sangue no tecido da manga. Aqui. Aqui foi onde a faca te cortou. Os dedos dela percorreram o dano no tecido.
Todos esses cortezinhos e a forma como a terra entrou me dizem que você deslizou ou talvez tenha sido arrastado, o que bate com o arranhão no seu queixo e o sangue na gola. Tigris tocou na região da gola e seguiu em frente. Aqui na outra manga, pela forma como está rasgada, eu diria que ficou presa em arame farpado. Provavelmente na barricada. Mas esse sangue aqui, o que está espirrado no punho, acho que não é seu. Acho que você teve que fazer alguma coisa horrível lá dentro. Coriolanus olhou para o sangue e sentiu o impacto da pancada que dera na cabeça de Bobbin. Tigris, ela massageou a têmpora. E eu fico me perguntando como as coisas chegaram a esse ponto. Que meu priminho, que não fazia mal a uma mosca, tenha que lutar pela vida na arena. Essa era a última conversa no mundo que ele queria ter naquele momento. Não sei. Eu não tive escolha. Sei disso. Claro que sei disso. Tigris passou os braços em volta dele. Só odeio o que estão fazendo com você. Eu estou bem, disse ele. Não vai durar muito mais. E mesmo que eu não vença, estou no páreo para algum tipo de prêmio. Acho mesmo que as coisas vão dar uma virada para melhor. Certo. Sim, sei que vão. Snow cai como a neve, concordou ela. Mas a expressão no rosto dizia algo diferente. O que foi? Perguntou ele. Ela balançou a cabeça. Para com isso. O que é? Eu só ia contar depois dos jogos vorazes. Ela ficou em silêncio. Mas agora, você vai ter que contar, disse ele. Se não vou imaginar as piores coisas possíveis. Por favor, conta. A gente vai dar um jeito. Ela começou a se levantar. Tigris, ele a puxou de volta. O que é? Tigris enfiou a mão com relutância no bolso do casaco, tirou uma carta com o selo da capital e entregou para ele. A cobrança do imposto chegou hoje. Ela nem precisava dizer mais nada. Sua expressão dizia tudo. Sem dinheiro para os impostos e sem ter como pegar mais emprestado, os Snow acabariam perdendo a casa.